Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para fazer um breve passeio no passado. Um passado não tão longe assim, lá pela década de 50 e 60. Vocês vão ver aí um breve comentário da minha avó. Essa é a Irineia, minha avó, e ela também é minha madrinha. A minha avó sempre foi muito cheia de vida, sempre foi uma mulher muito efervescente, sempre passou essa energia muito intensa para mim e para quem esteve ao seu redor. Mas nem sempre foi assim. E hoje esse vídeo vai contar para vocês quais são as 3 dicas que a mulher moderna pode se inspirar baseado no que essa mulher do passado viveu. Falar o quê? Fala pra mim, o que vocês usavam quando vocês eram menina? Usavam vestido cortadinho na cintura, só 2 panos na saia, meia comprida e de chinelinho. O que mais? Cabelo nunca a gente arrumava o cabelo. Que cor que Sempre o usava? cabelo liso, eu tinha o cabelo bem loiro. Bem loiro. Eu quero te convidar a dar o like aqui nesse vídeo se você estiver curtindo. Comenta com a gente, divide aí com a gente quais foram as suas percepções. Você viveu nesse tempo mais das gerações anteriores ou não? Você tá aqui ainda muito jovem? O que você acha a respeito de tudo isso? Ativa as notificações também, tá? Não vai esquecer e se inscreve no canal. A minha avó, ela viveu épocas de escassez muito complicadas. E a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: a mulher moderna tende muito a apontar o dedo para aquilo que ela não tem como possibilidade, sendo que no passado a mulher tinha 0 ou muito pouca possibilidade, né? A mulher não tinha o direito de escolher por uma roupa ou por um trabalho ou por algo que ela desejasse. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que minha avó contou foi que o meu avô, o marido dela, foi a única pessoa que ela teve contato, o único namorado, o único homem que ela teve experiências, enfim, e ele era bem mais velho que ela, quase 10 anos mais velho que ela. E hoje em dia as mulheres têm isso com muito mais liberdade, com muito mais leveza. As mulheres conseguem se perceber mais, se sentir mais e também fazer escolhas mais assertivas, fazer escolhas das quais elas puderam ser donas delas, ser protagonistas dela. Isso é muito, muito importante. A primeira dica que eu tenho para vocês, baseado nessa história da minha avó e das coisas que ela sempre conta, é essa daí. Procurem sempre as possibilidades. Percebam o quanto antes a mulher não tinha nenhuma possibilidade, ela não tinha nenhuma vazão para o seu desejo, ela não tinha nenhum caminho a ser escolhido a não ser aquele que já estava quase que escolhido para ela. Percebam que essa primeira dica traz vocês do passado para o presente, unindo os 2 mundos. A segunda dica também vai em direção a essa escassez, mas no sentido da quantidade. Eu percebo muito através das mulheres que eu convivo, das clientes, das mulheres que me procuram, sempre um desânimo, uma desmotivação no experimento. Hoje em dia, as mulheres têm a possibilidade da quantidade. Então, olha só que bacana, além de não ter mais as escolhas limitadas, que antes era 1, 2 ou nenhuma, e hoje ela pode escolher muito, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, vai pro look, vai para pessoas, vai para tudo que ela quiser. Ela ainda tem essa chance da quantidade, de se experimentar. A minha avó conta um pouco aí nesse videozinho sobre o cabelo e me remete a uma imagem e lembrança que eu tenho dela de infância, onde as mulheres faziam muito o permanente, que era bem enroladinho, né? A minha mãe fazia, a minha tia, as mulheres que estavam mais antenadinhas nessa época faziam também. E era praticamente a única coisa que tinha para elas. Olha só que mágico, né? Hoje em dia, as mulheres que têm um cabelo muito cacheado podem ser incríveis nesses cachos, porque existem produtos para isso, existem profissionais para isso, existem estratégias, tutoriais, existem ajudas infinitas para quem tem um cabelo super cacheado, existe para quem tem o cabelo liso, existe beleza para
todas as mulheres, independente da característica física ou comportamental que ela tenha. Enquanto antes apenas um tipo era valorizado. E até pela falta de conhecimento, pela falta de informação, isso se dava com mais facilidade. Uma terceira dica que eu quero deixar para vocês, e última, é com relação a esse cenário atual em que vivemos. A mulher moderna, ela tem um pouco de costume, talvez a gente tenha caído numa rotina sem perceber, de reclamar que o nosso cenário não é privilegiado, que nós somos bombardeados com muita informação, que nós somos cobradas, que o mundo moderno é uma correria e que a gente não consegue fazer nada bem feito, nós queremos ser mulheres maravilhas. Mas olha, as mulheres de antes, as mulheres dessa época aí da minha avó, que você tá vendo, elas eram muito massacradas, no sentido do comportamento mesmo, no sentido da sua imagem pessoal. Elas não tinham mesmo a cobrança de inúmeras funções como nós temos hoje, mas será que nós não podemos driblar isso? Será que nós não podemos nós mesmas nos posicionar e dizer, olha, disso eu dou conta e disso eu não dou? E tá tudo certo. Será que a gente não pode afrouxar um pouco isso, facilitar um pouco isso? Eu me lembro de uma outra história muito interessante que ela conta. Logo que ela casou, então tinha a sogra dela, que naquela época eram as pessoas que tinham maior poder sobre a família, né? As pessoas mais velhas, a sogra, a mãe, ou enfim. E essa sogra matava os bichos para eles comerem, né? Eles participavam dessas coisas todas. E ela fazia um frango, por exemplo, e depois dava os pedaços para cada um dos casais ali, das famílias que dependiam dela. Então eles tinham que comer aquele pedaço que ela dava. Era ela que mandava no pedaço que eles iriam comer. E isso ainda era muito contadinho, porque no caso da minha avó a situação era um pouco humilde, vamos dizer assim. Era uma situação bastante restrita e bastante limitada. Talvez a sua avó ou as pessoas que você conheça dessa época passaram por situações mais confortáveis, mas o que eu quero trazer aqui não é nem no sentido financeiro ou não, porque hoje em dia as pessoas podem passar dificuldade, escassez financeira e antes, ou seja, esse movimento se dá independente das nossas gerações, mas eu me lembro dela contar isso e isso casa muito com o nosso tempo atual, no sentido totalmente oposto, e a gente consegue ver o quão privilegiadas nós somos. Nós somos mulheres que pedimos iFood, nós somos mulheres que, se a gente quiser, a gente chega em casa depois do marido e tá tudo certo. Quem prepara não foi você, foi outra pessoa, ou você simplesmente não prepara nada e vai fazer pro jantar alguma coisa que restou do dia anterior. As coisas são mais leves e mais dinâmicas e um pouco mais fáceis, eu arriscaria dizer. Eu quero convidá-las nessa terceira dica a imaginar o seguinte: se as mulheres lá em 1940, 50 até 60 ainda passavam por questões bastante delicadas e não tinham nenhuma liberdade de expressão para poder impor os seus desejos e também testar coisas para si, para entender o que realmente as incomodava e o que elas realmente desejavam, tinham como objetivo, hoje em dia essas mulheres estão totalmente livres para isso. E por mais que nós tenhamos uma série de barreiras, por mais que sejamos profundamente cobradas, ainda temos um grande privilégio em viver nessa geração, nesse formato, nesse estilo de vida e nesse comportamento que tomou outro curso. Que bom! As mulheres hoje podem dizer o que elas pensam, falar o que elas desejam, desejar o que elas têm como objetivo e até exteriorizar um pouco ali dos seus incômodos, com as nossas barreiras, com as nossas questões também, mas muito mais simples de administrar do que mulheres que foram tão sabotadas, que foram tão tolhidas pelo tempo em que elas viveram. Apesar de toda essa simpatia da minha avó, apesar dela ser hoje uma pessoa
parceira das bebidinhas, adora compartilhar momentos, adora música, adora dar risada, adora se divertir, adora escutar as nossas coisas dos nossos tempos. Antes, ela, assim como tantas outras, viveram momentos absolutamente doloridos, difíceis e que talvez elas nunca esquecerão. Então vamos aqui aproveitar o grande fascínio dos nossos tempos. Um beijo, gente, até a próxima!